Em fevereiro de 1990, a nave Voyager 1 estava deixando o sistema solar. Já tinha cumprido sua missão. Já não havia mais nada para fotografar. Foi então que Carl Sagan, um dos maiores divulgadores da ciência que já existiu, fez um pedido incomum à NASA. Ele pediu que a nave virasse a câmera para trás, uma última vez, e tirasse uma foto da Terra a mais de 6 bilhões de quilômetros de distância. Muitos acharam desnecessário. Cientificamente, a foto não tinha valor nenhum. Mas Sagan insistiu. E o que voltou daquela distância inimaginável mudou a forma como a humanidade se enxerga para sempre. Na imagem, a Terra inteira parece como um ponto minúsculo, quase invisível, suspenso em um raio de luz. Um ponto azul pálido. Sagan olhou para aquilo e escreveu palavras que ecoam até hoje. Ele disse que ali, naquele pequeno ponto, está tudo o que amamos, todos que já existiram, cada rei e cada camponês, cada guerra, cada império, cada casal apaixonado, cada criança. Tudo, num único pixel perdido no escuro. Sagan era um homem que não professava fé cristã. Mas o que quase ninguém percebeu é que, 3.000 anos antes daquela fotografia, um pastor de ovelhas olhou para o mesmo céu e fez exatamente a mesma pergunta. O rei Davi, no Salmo capítulo 8, versículo 4, perguntou: que é o homem, para que dele te lembres? A ciência mais avançada e um poema antiquíssimo chegaram diante da mesma imensidão e sentiram a mesma coisa. Neste vídeo, vamos explorar as conexões surpreendentes entre a visão de Carl Sagan sobre o cosmos e o que a Bíblia sempre disse sobre o lugar do ser humano no universo. Fique até o final, porque a última reflexão vai virar de cabeça para baixo a maneira como você entende o quanto você vale. Ensinamento número 1. O ponto azul pálido, quando a ciência fez a pergunta do Salmo 8. Carl Sagan passou a vida tentando comunicar uma coisa às pessoas: o quanto o universo é grande. E o quanto nós somos pequenos diante dele. Ele gostava de dizer que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. A astronomia moderna estima que só a nossa galáxia, a Via Láctea, tenha mais de 100 bilhões de estrelas. E que existam mais de 100 bilhões de galáxias no universo observável. Diante desses números, o ser humano parece desaparecer. Foi essa sensação que a foto do ponto azul pálido capturou. A nossa casa inteira, com tudo e todos que já conhecemos, reduzida a um ponto menor que a cabeça de um alfinete, perdida na vastidão. Agora abra a Bíblia no Salmo capítulo 8, versículos 3 e 4, e leia. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres? E o filho do homem, para que o visites? Perceba o que está acontecendo aqui. Davi não tinha telescópio. Não tinha nave espacial. Não sabia o que era uma galáxia. Mas ele deitou no chão do deserto, olhou para aquele céu absurdamente estrelado, sem poluição de luz, e sentiu a mesma vertigem que Sagan sentiria 3.000 anos depois. A vertigem de ser tão pequeno diante de algo tão imenso. Sagan olhou para o ponto azul e perguntou, em silêncio, o que somos nós? Davi olhou para as estrelas e perguntou, em oração, que é o homem? É a mesma pergunta. Feita diante do mesmo céu. A diferença é que um a fez para o vazio, e o outro a fez para Deus. E aqui começa uma das conversas mais bonitas entre a ciência e a fé que já existiram. Porque os dois estavam certos sobre o tamanho. Vale a pena notar uma coisa nas palavras exatas de Davi. Ele chama os céus de obra dos teus dedos. Não das tuas mãos. Dos teus dedos. Para um Deus capaz de espalhar 100 bilhões de galáxias pelo espaço, toda essa vastidão que faz o ser humano se sentir minúsculo é apenas um trabalho de dedos. Um detalhe. Um acabamento. Sagan olhou para o cosmos e viu o limite do quanto somos importantes. Davi olhou para o mesmo cosmos e viu o quanto Deus é grande.
Os dois viram a mesma imensidão. Mas um a mediu contra o homem, e o outro a mediu contra Deus. A pergunta que fica, e que vamos carregar por todo este vídeo, é simples. Se somos tão pequenos, isso significa que não valemos nada? Ou existe algo, ou alguém, que dá valor ao pequeno? A pergunta é o que fazemos com essa pequenez. Ensinamento número 2. Ele contou as estrelas, Sagan estimou bilhões, a Bíblia disse que Deus as nomeia. Uma das obsessões de Carl Sagan era a escala. Contar. Medir. Compreender o número de estrelas, de planetas, de mundos possíveis. Ele ajudou a popularizar a ideia de que o universo é grande demais para que a Terra seja o único lugar com vida. A astronomia contemporânea já catalogou milhares de exoplanetas, e estima bilhões de mundos só na nossa galáxia. Contar as estrelas se tornou um dos grandes projetos da ciência moderna. Mas veja o que a Bíblia disse sobre isso, muito antes de qualquer telescópio. No Salmo capítulo 147, versículo 4, está escrito: Ele conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Pare e pense na ousadia dessa frase para a época. Um homem antigo, que via talvez alguns milhares de pontos no céu a olho nu, afirmou que Deus não apenas as conta, mas conhece cada uma pelo nome. Durante séculos isso pareceu apenas poesia exagerada. Afinal, quantas estrelas poderiam existir? Mas então a ciência apontou seus instrumentos para o escuro entre as estrelas e descobriu que ali, onde parecia não haver nada, havia bilhões e bilhões de outros sóis. Quanto mais fundo olhamos, mais estrelas aparecem. A vastidão que a ciência revelou não diminuiu a frase do salmista. Ela a tornou muito maior. Sagan mostrou a quantidade impossível de estrelas para nos fazer sentir pequenos. A Bíblia usa essa mesma quantidade impossível para mostrar o tamanho de Deus. Se um Criador conhece cada estrela em 100 bilhões de galáxias pelo nome, então o argumento se inverte. Um Deus grande o bastante para nomear todas as estrelas é também grande o bastante para conhecer o seu nome. E há um detalhe que torna isso ainda mais impressionante. As estrelas nascem e morrem. Explodem, se apagam, desaparecem. Mas a Bíblia, no livro de Isaías capítulo 49, versículo 16, diz que Deus gravou o seu nome nas palmas das suas mãos. As estrelas foram feitas para durar bilhões de anos, e ainda assim se apagam. Mas o seu nome, segundo a Escritura, está escrito num lugar que não se apaga. Diante da vastidão que Sagan revelou, isso é uma poesia ingênua, ou a coisa mais consoladora que já foi dita a um ser humano. Não sabemos, pela ciência, se as estrelas têm nomes. Mas para quem crê, o mesmo cuidado que sustenta as galáxias é o cuidado que se lembra de você. Ensinamento número 3. O círculo da Terra, o que Sagan fotografou e Isaías já havia escrito. Carl Sagan tinha um dom raro, fazer as pessoas verem a Terra de fora. Ele nos ensinou a nos imaginar como astronautas, olhando para o nosso planeta suspenso no espaço, uma esfera frágil e azul girando no silêncio do vácuo. Essa visão da Terra como um globo pendurado no nada só se tornou uma experiência comum na era espacial. Antes disso, por milênios, a humanidade imaginou a Terra de 1000 maneiras diferentes. Mas leia o que o profeta Isaías escreveu, no capítulo 40, versículo 22. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Duas imagens, num único versículo, que ressoam com espanto. Primeiro, o círculo da terra. Uma descrição de uma terra que não é plana, escrita numa época em que muitos povos a imaginavam como um disco plano ou uma planície infinita. E segundo, a imagem dos moradores vistos como gafanhotos, minúsculos, exatamente a perspectiva que Sagan tentou nos dar ao virar a câmera da Voyager. A visão de altura. A visão de fora. A visão que nos coloca no nosso devido tamanho. É preciso cuidado aqui, e vamos ter esse cuidado.
Isaías não estava escrevendo um tratado de astronomia. Ele estava fazendo poesia profética sobre a grandeza de Deus. Mas o que impressiona é a perspectiva. Enquanto o mundo antigo se via no centro de tudo, a Bíblia já convidava o leitor a subir, a se ver de longe, a se ver de cima. Sagan usou a tecnologia para nos dar essa mesma visão de cima. E de cima, tanto o cientista quanto o profeta viram a mesma coisa, criaturas pequenas, sobre um mundo pequeno, num universo imenso. Essa mudança de perspectiva é, talvez, a maior contribuição de Sagan. Ele entendeu que quando você se vê de longe, os problemas que pareciam enormes encolhem, e o que realmente importa aparece com mais clareza. As fronteiras que dividem os povos somem naquela foto. Não há linhas desenhadas no ponto azul pálido. Não há bandeiras visíveis do espaço. Só existe uma casa frágil, compartilhada por todos. E é curioso como a Bíblia chega à mesma conclusão por outro caminho. Ela diz que diante de Deus não há distinção de nação ou de posição, que todos somos formados do mesmo pó e voltamos ao mesmo pó. Vistos do céu, seja pela lente da Voyager ou pelos olhos do Criador, as nossas divisões perdem o sentido. A ciência nos deu a fotografia. A Bíblia, muito antes, já nos dava a perspectiva. Ensinamento número 4. Feitos de estrelas, a poeira cósmica de Sagan e o pó da Terra de Gênesis. Existe uma frase de Carl Sagan que se tornou quase sagrada entre os amantes da ciência. Ele dizia que somos feitos de poeira das estrelas. E isso não é apenas poesia. É física. Os átomos de cálcio nos seus ossos, o ferro no seu sangue, o carbono que forma cada célula do seu corpo, tudo isso foi forjado no coração de estrelas que explodiram há bilhões de anos. O material de que você é feito nasceu no fogo de sóis antigos. Somos, literalmente, cinzas de estrelas que morreram para que pudéssemos existir. É uma das ideias mais belas que a ciência já produziu. Agora leia o que a Bíblia disse sobre a nossa origem, no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Formados do pó. Feitos de matéria simples e humilde. A ciência diz poeira das estrelas. A Bíblia diz pó da terra. E os dois estão apontando para a mesma verdade profunda, que o nosso corpo é feito da mesma substância do resto da criação. Não somos alienígenas neste universo. Pertencemos a ele. Fomos tecidos com o mesmo material das montanhas, dos oceanos e das galáxias. Mas aqui a Bíblia acrescenta algo que a poeira das estrelas, sozinha, não explica. Depois de formar o pó, Deus soprou. Ele acrescentou algo que não estava na matéria, o fôlego de vida. A ciência descreve maravilhosamente do que somos feitos. A Bíblia sugere que existe algo mais, um sopro, que transformou o pó em alma vivente. Pense no que isso significa. Cada respiração que você dá agora usa átomos de oxigênio que já foram parte de uma estrela. O cálcio que sustenta o seu corpo em pé foi cozido em uma explosão estelar. Você carrega, dentro de si, o cemitério de sóis antigos e, ao mesmo tempo, algo que respira, ama, pergunta e adora. A ciência olha para essa matéria e vê química. E ela está certa. A química é real e é maravilhosa. Mas a Bíblia olha para o mesmo corpo e faz uma pergunta que a química não responde. Por que o pó pergunta pela própria origem? Por que a poeira das estrelas escreve poemas, chora, se ajoelha e busca o infinito? Nenhum outro punhado de pó no universo faz isso. Saga mostrou que o seu corpo é feito de estrelas. Para quem crê, a sua alma foi feita para algo maior do que as estrelas. Ensinamento número 5. A solidão do universo. Sagan temeu o silêncio, a Bíblia fala de presença. Por trás de todo o encantamento de Carl Sagan pelo cosmos, havia também uma angústia silenciosa.
A angústia do silêncio. Saga olhava para aquela imensidão escura e se perguntava se estávamos sozinhos. Ele participou de projetos que buscavam sinais de outras civilizações, vasculhando o espaço em busca de qualquer sussurro que dissesse: você não está só. Mas o universo, até hoje, permanece calado. Essa é uma das experiências mais desconfortáveis que a astronomia produz. A sensação de que somos uma pequena chama de consciência acesa no meio de um oceano frio, vasto e indiferente. Um ponto azul pálido, cercado de um escuro que não responde. Sagan escreveu, com honestidade comovente, que não há sinal de que alguém virá do céu para nos salvar de nós mesmos. E foi exatamente diante desse silêncio que a Bíblia sempre ofereceu outra resposta. O Salmo capítulo 139, versículos 7 e 8, diz: para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá tu estás, se fizer no mais profundo a minha cama, eis que tu ali estás também. Onde Sagan encontrou silêncio, a Bíblia afirma a presença. Não estamos falando de uma prova científica. A ciência estuda o que pode medir, e não se pode medir a presença de Deus com um telescópio. Mas para quem tem fé, a resposta ao terror do vazio não é preencher o espaço com ruído. É reconhecer que o universo nunca foi vazio. Que aquele mesmo Deus que estabeleceu as estrelas está, ao mesmo tempo, no ponto azul pálido, ao seu lado, agora. Há uma ironia comovente nisso tudo. Sagan passou anos apontando antenas gigantescas para o espaço, esperando ouvir uma voz vinda das estrelas. E a Bíblia diz que a voz nunca esteve longe, no fundo do cosmos. Ela sempre esteve perto, tão perto quanto uma oração sussurrada no escuro do quarto. O profeta Elias, em 1 Reis capítulo 19, procurou Deus no vento forte, no terremoto e no fogo, nas grandes manifestações do poder. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no espetáculo. Ele veio numa voz mansa e delicada. Num sussurro. Talvez seja por isso que as grandes antenas não o encontrem. Não porque ele esteja em silêncio, mas porque a voz que sustenta o universo fala mais baixo do que o barulho das nossas próprias buscas. Sagan temia que ninguém estivesse ouvindo. A Bíblia diz que alguém sempre esteve. São duas respostas muito diferentes para o mesmo silêncio. E a que você escolhe muda tudo sobre como você atravessa esse escuro. Ensinamento número 6. A pequenez que nos humilha, porque ser pequeno não significa não valer nada. A grande lição que Carl Sagan queria nos ensinar com o ponto azul pálido era uma lição de humildade. Ele dizia que aquela imagem deveria acabar com a nossa arrogância. Que diante da vastidão do cosmos, as nossas guerras, as nossas fronteiras, as nossas disputas de poder, tudo isso se revela absurdo e mesquinho. Como podemos ser tão cruéis uns com os outros quando dividimos o mesmo grão de poeira solitário no escuro? E aqui, mais uma vez, a Bíblia caminhou lado a lado com a ciência. Porque a mensagem central de que precisamos de humildade está no coração das Escrituras. No livro de Isaías capítulo 40, versículo 15, está escrito que as nações são como a gota de um balde diante de Deus. E no Salmo capítulo 103, versículo 15, está dito que os dias do homem são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce. Passa o vento sobre ela, e logo se vai, e o seu lugar não a conhece mais. A Bíblia nunca escondeu de nós o quanto somos pequenos e passageiros. Mas aqui está a virada que muda tudo. Ser pequeno não é a mesma coisa que não ter valor. Sagan olhou para o ponto azul pálido e concluiu que o cosmos é indiferente a nós. Que a nossa pequenez é, no fundo, a prova de que não importamos ao universo. Mas Davi olhou para o mesmo tipo de imensidão e concluiu o oposto. Ele perguntou o que é o homem para que dele te lembres, e a resposta que ele encontrou não foi o esquecimento. Foi o cuidado. A pequenez, para Sagan, era motivo de solidão. A pequenez, para Davi, era motivo de espanto diante do amor de Deus.
O mesmo fato, o nosso tamanho diante do universo, leva a dois lugares opostos, dependendo de uma única coisa: se por trás das estrelas existe um Criador que se importa, ou não. E é sobre isso que fala a última reflexão deste vídeo. Ensinamento número 7. Coroados de glória, o espanto final que Sagan não chegou a ver. Chegamos ao coração de tudo. Carl Sagan nos deixou diante de uma pergunta suspensa: se somos tão pequenos, se somos apenas um ponto azul pálido no vazio, então qual é o nosso valor? Ele nos deu a pergunta com toda a força. Mas a resposta que ele podia oferecer, a partir da ciência sozinha, era limitada. A ciência pode medir o nosso tamanho, mas não pode medir o nosso valor. É aqui que o Salmo capítulo 8 vai a um lugar aonde nenhum telescópio consegue chegar. Depois de perguntar que é o homem para que dele te lembres, Davi não parou na pequenez. Ele continuou, nos versículos 5 e 6, e escreveu: pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos e sob seus pés tudo o puseste. Leia isso de novo, devagar. O mesmo poema que reconhece o quanto somos pequenos declara, no mesmo fôlego, que fomos coroados de glória e de honra. Não somos grandes por causa do nosso tamanho. Somos preciosos por causa de quem nos fez, e do amor com que fomos feitos. E a Bíblia leva isso ainda mais longe do que Sagan poderia imaginar. Porque ela afirma que o Criador de 100 bilhões de galáxias, aquele que conta as estrelas e as chama pelo nome, olhou para o ponto azul pálido, para este exato planeta, e escolheu vir até ele. No Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, está a frase mais conhecida da história: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De todos os lugares do universo, de todas as galáxias possíveis, a história cristã afirma que o infinito veio até o ponto azul pálido. Sagan mostrou o quanto o universo é grande. A Bíblia mostra o quanto você, dentro desse universo, é amado. E se as duas coisas forem verdade ao mesmo tempo, então a sua pequenez deixa de ser motivo de solidão. Ela se torna a prova mais impressionante de um amor sem tamanho. Carl Sagan foi um dos maiores comunicadores da ciência que já existiu. Um homem apaixonado pelo cosmos, que nos ensinou a olhar para cima com espanto e a olhar para nós mesmos com humildade. Ele nunca professou a fé cristã. Mas as perguntas que ele levantou são exatamente as perguntas que a Bíblia sempre respondeu. Diante das bilhões de estrelas, Sagan nos fez sentir pequenos. O Salmo 8 fez a mesma pergunta e encontrou não o esquecimento, mas o cuidado de Deus. Sagan estimou um número impossível de estrelas. A Bíblia disse que Deus conta cada uma e as chama pelo nome. Sagan nos deu a foto da Terra vista de longe, um ponto suspenso no escuro. Isaías já falava do círculo da Terra e de moradores como gafanhotos, muito antes. Sagan mostrou que somos feitos da poeira das estrelas. Gênesis diz que fomos formados do pó, e que Deus soprou em nós o fôlego de vida. Sagan temeu que o universo estivesse em silêncio. O Salmo 139 afirma que, para onde quer que fujamos, ali Deus está. E onde a ciência precisou parar, na pergunta sobre o nosso valor, o Salmo 8 continuou, e declarou que fomos coroados de glória e de honra. Ser pequeno não é o mesmo que não valer nada. Você é um ponto azul pálido para o cosmos. Mas, para quem crê, você é conhecido pelo nome por aquele que fez o cosmos. A ciência e a fé olharam para o mesmo céu imenso e sentiram a mesma vertigem diante da vastidão. A diferença está na resposta. Uma vê o silêncio. A outra ouve um chamado. E talvez a maior descoberta não seja o tamanho do universo, mas o fato de que o Criador desse universo se lembra de você. Se esse vídeo te fez olhar para o céu de um jeito diferente, deixe um amém nos comentários. Compartilhe com alguém que anda se sentindo pequeno e esquecido hoje.
Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber revelações bíblicas todos os dias. Que a paz do Senhor esteja com você. Até o próximo vídeo.